A paz do Senhor, meus irmãos abençoados. Estou aqui hoje com um vídeo muito especial. Venho compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida esses dias. Vivi essas semanas atrás um momento muito especial com o Senhor. E o meu desejo foi vir aqui compartilhar isso com vocês. Antes de fazer o que o Senhor me propôs a fazer, eu precisava vir aqui compartilhar com vocês. Eu já compartilhei aqui no canal várias vezes que estar aqui e compartilhar a palavra com vocês nunca foi algo que eu acreditasse que seria o meu chamado em Deus, sabe? Deus me deu muitas habilidades de fazer várias coisas e também, dentro dessas habilidades, eu sempre me voltava mais para as crianças. Eu gosto muito de crianças e tenho sempre esse direcionamento para estar com elas. Eu gosto muito, adolescente, sabe? Eu me identifico demais. Sempre fui inclinada para isso. Mas o Senhor, Ele nunca vai nos chamar para fazer algo que a gente se sente confortável para fazer. Porque quando a gente se sente confortável, isso tende a nos fazer achar que nós somos muito capazes, que a gente consegue sozinho. Eu observo isso nos meus filhos, né? Às vezes eles não são capazes de fazer certas coisas e eu vou lá e ajudo. Mas quando eles entendem que eles conseguem fazer alguma coisa que antes não faziam, precisavam da minha ajuda, eles logo querem fazer sozinhos e se sentem muito capazes, né? E já são bem independentes para fazer tudo. E eu vejo que assim também somos nós no nosso relacionamento com Deus, sabe? Eu acredito que muitas vezes, quando a gente se sente muito capaz das coisas, a gente perde esse lugar de dependência de Deus. E acabamos sendo levados pelas nossas próprias ideias, conduzidos pelos nossos quereres, pelas nossas vontades. E acabamos que nos distanciamos daquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Então, a gente, quando vai ver a história dos homens e mulheres que Deus usou nessa terra, todos eles foram chamados e se sentiam incapazes ao serem chamados. Não eram o que aparentava ser o melhor, não era o que as pessoas escolheriam, né? Na verdade, foram chamados e escolhidos porque quem viu foi o Senhor. E como a palavra do Senhor diz, ele não olha para o que o homem vê, né? Não olha para a aparência, não olha para quem tem tudo, não olha para quem está pronto. O Senhor, ele olha para o coração. E a partir do momento que ele encontra o nosso coração, aí ele pode fazer aquilo que ele tem para fazer nessa terra. Então, assim, estar aqui foi um chamado de Deus para mim, que eu relutei muito em aceitar. E há uns meses atrás, acho que em janeiro mais ou menos, numa reunião de mulheres lá na minha casa, na casa da minha mãe nessa época, o Senhor usou, né, duas mulheres. Uma foi a missionária pastora, que é uma amiga querida do coração da nossa família, e ela falou para mim, né, filha, Deus te chamou para ser uma missionária e não adianta você ficar fazendo uma coisa e outra, inventando isso ou aquilo, porque Ele te chamou. Enquanto você continuar fugindo, você nunca vai encontrar o seu lugar. Você precisa tomar uma atitude e entender aquilo que Deus te chamou e receber esse comissionamento. E naquele mesmo dia, Deus usou outra serva dele para liberar uma palavra sobre a minha vida, algo que ele já tinha falado comigo. Ele veio e trouxe novamente, né? E ele disse: filha, lance as redes para o outro lado e muitos peixes virão. Quando eu comecei aqui o canal, o meu intuito era compartilhar coisas de decoração, coisas de reforma de casa, porque eu gosto muito disso. Inclusive, antes de todo esse rebuliço que Deus fez na minha vida e me centralizou no propósito dele para mim, eu ia fazer um curso de arquitetura, era o que eu queria fazer, porque eu gosto muito. E eu pensei, agora que os meus filhos estão crescendo, estão com a vida deles organizadinha já, vou poder ter um tempo para, quem sabe, estudar e me dedicar a isso. Porque isso, inclusive, faz parte um pouco do chamado do meu marido. Então, eu pensei, sabe? Quem sabe não vai ser isso, né? Mas aí o Senhor me disse: não, filha, não foi para isso que eu te chamei. E eu relutei muito em relação a isso. E até semanas atrás ainda estava relutando. Aí eu estava ali no meu sofá. Estava com os meus pensamentos no Senhor. E de repente eu ouvi o Espírito Santo me dizer
minha menina missionária. Minha menina missionária. Quando ele falou isso, eu saí correndo pro meu quarto. E eu fui me derramar aos pés dele. Isso me tocou profundamente, porque sempre que eu me dirijo ao Senhor, eu falo pra ele: Senhor, eu quero que o Senhor olhe pra mim, que o Senhor diga: essa é a minha menina. Essa é a minha menina, ela se parece comigo. Eu sempre olho para o Senhor e eu me dirijo a Ele desejando que Ele me olhe como uma filha, uma menina, porque é assim que Ele nos vê, sabe? E eu lembro que o meu pai biológico, né? Ele, uma vez, eu estava preparando uma atividade para as crianças da igreja, toda empolgada, fazendo o meu melhor. Eu gostava muito de fazer lembrancinhas e trabalhos manuais, ia ministrar as crianças e estava preparando tudo, estava ali toda feliz. E meu pai chegou para mim e disse: Filha, que perda de tempo fazer tudo isso. E meu pai é cristão. Ele falou aquilo para mim, eu fiquei tão triste naquele dia. Eu tava fazendo aquilo para o Senhor, dando o meu melhor, sabe? E o meu pai, ele não reconheceu o valor. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, ele sempre vem nos curar nas nossas feridas, nas faltas que nós temos, ele vem e preenche. Eu lembro outra vez, eu sou muito de escrever bilhetinhos, recadinhos, cartinhas, desde criança. E eu amava quando tinha dia dos pais, das mães, fazer cartinha na escola, entregar aos pais. E uma vez eu fui entregar pro meu pai e ele disse: Ah, filha, eu não ligo pra essas coisas, eu não ligo pra isso não, sabe? Não dei importância, não ligou. Eu era uma criança e eu fiquei tão ofendida, eu fiquei tão triste naquele dia e nunca esqueci. E uma vez eu tava buscando o Senhor, lendo a palavra. Esse dia foi um dia muito pontual na minha vida, eu ainda vou compartilhar com vocês. Nesse dia Deus nos falou sobre o chamado dele para o meu marido, o propósito dele. Foi quando eu abri a palavra, eu escrevi um recadinho num post-itzinho e deixei na Bíblia. Jesus, isso aqui é para você. Eu sempre fazia isso e vou voltar a fazer. E deixava todas as noites um recadinho para Jesus na minha Bíblia. E no outro dia, quando eu vinha me encontrar com ele de manhã, tava lá o recadinho que eu tinha deixado para ele. Normalmente eu sempre pregava atrás da minha porta no quarto, deixava lá, cheio de post-itzinhos. Eu queria deixar a porta cheia de post-its, de recadinhos para Jesus. E aí, nesse dia, no outro dia de manhã eu fui buscar o Senhor, que eu abri a Bíblia, eu abri em um post-itzinho que eu tinha colocado em um outro dia e dizia: Eu te amo tanto. Eu coloquei. E quando eu abri, Jesus, o Espírito Santo falou comigo: Filha, isso aqui eu falo pra você hoje, esse recadinho é pra você. Eu que deixei aqui pra você esse recadinho hoje. Eu te amo tanto. Então, assim, Deus faz umas coisas assim comigo. E ele vem e vem suprindo. E naquele dia ele me disse: Filha, o seu pai, ele não valorizava isso, ele não ligava, mas não dá importância, filha. Ele não sabia como isso é precioso, mas eu sei. Eu valorizo. Eu dou importância, filha. Pode deixar recadinhos pra mim, porque eu amo os seus recadinhos, sabe? Eu senti o Espírito Santo falar isso pra mim. E eu amo deixar recadinhos pra ele. E agora eu vou voltar, porque antes minha casa tava ainda meio confusa e não tinha feito nada disso, mas agora eu vou voltar com isso. Então, ele me disse, né? Minha menina missionária. E aí eu fui correndo pro meu quarto. Quando eu cheguei lá, eu fiz algo com o Senhor, fui impulsionada a isso. Eu disse: Senhor, missionária, Senhor, mas como assim? Quem sou eu para ser missionária, Senhor? E o Senhor me disse: Eu te chamei. Fui eu que te chamei. Assim como um dia, filha, eu te ungi naquela cozinha. Eu te disse que um óleo fresco estava sendo produzido de todo o processo que você passou e que ele serviria para curar outras pessoas. Hoje eu te comissiono. Hoje você está sendo designada a ser minha missionária. E o Senhor me disse: Filha, quando alguém perguntar o que você faz, eu quero que você diga: eu sou missionária. Quero que você abra a sua boca e você fale aquilo que eu estou dizendo que você é em mim, porque é isso que você é minha menina missionária. Então agora você não é dona de casa, do lar, você não é aquilo que você pensou em fazer, você é o que eu estou te chamando, você é minha missionária. E naquela hora, senti a presença linda e doce do Senhor comigo. Eu peguei o meu celular, abri no canal
e eu fiz um voto ao Senhor. Eu levantei o celular e entreguei ao Senhor. Eu entendo que a internet é a terra que o Senhor me levou para, nesse tempo, ser sua missionária. Falar para as pessoas de quem é esse Deus. Por muito tempo na minha vida eu andei perdida sem saber aquilo que o Senhor tinha para mim. E eu fugia desse lugar. Mas eu fugia mesmo desse lugar. E vocês não sabem como eu relutei para vir gravar esse vídeo. E eu dizia, Espírito Santo, isso é preciso mesmo, isso é necessário mesmo. E o Senhor dizia, eu quero que você oficialmente diga e se declare minha missionária. E é tão interessante que ninguém me ungiu, ninguém me chamou, mas quando Deus faz, você não precisa das pessoas, só precisa dele. E estar no centro da vontade dele, estar na presença dele, nos conduz para a sua vontade. E as pessoas chegam até mim e falam, missionária, missionária, missionária. E se dirigem a mim assim, antes mesmo do Senhor ter me dito para assumir esse título, né? Ele já tinha falado através da irmã lá, depois aqui através das pessoas no canal, e agora ele disse, filha, já basta, já chega. Eu quero que você assuma aquilo que eu te confiei. Eu quero que você entenda que essa é sua missão. Então, hoje eu quero aqui publicamente dizer que eu sou uma missionária do Senhor. E o meu objetivo de vida de hoje em diante está alinhado com a vontade do meu Deus. E eu não vou mais fugir daquilo que ele me chamou para fazer. E por mais que eu não me sinta capaz, e por mais que eu não entenda o porquê, eu me submeto ao seu querer e à sua vontade para minha vida. E no que depender de mim, eu darei o meu melhor ao Senhor. Sempre. E quando eu entreguei ao Senhor o canal, eu disse, Senhor, é teu, se eu sou tua missionária. E esse daqui é o campo que o Senhor me confiou para levar a tua palavra. Eu entrego nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, que o que saia daqui, que o que flua daqui, venha diretamente do teu Espírito. Que eu não seja guiada por mim mesma, pelas minhas vontades ou intenções, mas que a tua vontade esteja sempre aqui nesse lugar. E eu fiz um voto ao Senhor. E eu disse, Senhor, eu fiz um voto, um propósito que ainda compartilharei, o que eu vou ter que retribuir ao Senhor. Mas, e pelo que eu pedi, mas uma das coisas que eu fiz nesse voto, que eu prometi ao Senhor, é que eu jamais, jamais eu vou usar esse canal como um meio de enriquecer, de ganhar dinheiro e de fazer, e de usar as pessoas, sabe? Eu jamais usarei o Senhor em meu benefício próprio. Essa é a minha aliança com o Senhor. Essa é a minha promessa ao Senhor. Que aquilo que Ele me confiou, hoje eu recebo nas minhas mãos. Eu tomo posse do que Ele derramou sobre a minha vida. E eu me comprometo, e aqui publicamente, já fiz isso com o Senhor, mas publicamente, de que eu jamais usarei o Senhor em benefício próprio. E que eu jamais me aproveitarei das pessoas. E que aquilo que eu recebi de graça eu darei. De graça eu darei. E se um dia o Senhor me confiar algum projeto, algo que exija recurso financeiro, que o Senhor coloque os recursos à disposição, mas que não seja eu a fazer com que as pessoas parem ou não possam, não tenham acesso a algo que eu tenha para compartilhar, porque não tem condições financeiras para isso. Eu não estou aqui para isso. E eu nunca estarei. Isso é uma promessa que eu faço diante do Senhor e dos homens. Que eu jamais usarei aquilo que o Senhor me confiou em benefício próprio. Mas no que eu puder, no que depender de mim, todos os meus recursos, todo o meu empenho, tudo que eu tiver disponível, eu vou colocar diante do Senhor. Para que o propósito dele se cumpra. Para que vidas sejam alcançadas.
para que pessoas sejam saqueadas do inferno e para que os filhos de Deus possam conhecê-lo e viver com ele aquilo que eu tenho desfrutado do Senhor. Esse é o desejo do meu coração e essa é uma promessa que eu faço. Hoje eu recebo do Senhor publicamente o título que Ele me confiou, mas acima de qualquer coisa que o Senhor venha me dar, o meu maior prazer é ser chamada sua filha, sua menina. Se a menina do meu papai é o melhor título, a melhor recompensa e conquista que eu poderia ter nessa vida. E hoje, a palavra que o Senhor disse para mim, e eu quero compartilhar com você, tá lá em Josué 1, o versículo 9. Lembre da minha ordem, diz o Senhor. Seja forte e corajosa. Não fique desanimada, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu não sei quais são os seus medos, desafios que o Senhor tem colocado diante de você e talvez você esteja com medo. Talvez você não esteja conseguindo confiar naquilo que o Senhor tem falado. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, se Ele falou, Ele é fiel e Ele vai estar com você. Não desanime, não tenha medo, como diz aqui o Senhor. Eu estarei com você onde quer que você for. Então, onde quer que você esteja, saiba, o Senhor está com você. Que essa palavra, ela te dê força, te dê ânimo. Que você, assim como eu, possa receber aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Eu não sei qual desafio o Senhor tem colocado diante de você, mas eu creio que todos nós temos desafios a vencer. E o Senhor está dizendo para nós: não tenha medo, eu estou com você, filha. Eu estou com você, meu filho. Eu estou com você. Apenas faça aquilo que eu te chamei para fazer. Faça aquilo que eu te ordenei a fazer. Seja fiel a mim e você vai ver que você nunca vai estar só. Por onde você estiver, eu estarei. Essa é a promessa do Senhor. Então eu quero honrar ao Senhor aqui hoje, publicamente dizer que eu confio na sua palavra, eu confio nas suas promessas, eu creio no que Ele libera sobre a minha vida e sobre a sua vida. E embora a gente pareça tão pequeno e limitado diante de tudo que o Senhor tem para nos proporcionar, para tudo que o Senhor tem para nos oferecer, aonde o Senhor tem para nos levar, nós dizemos sim à sua vontade, por mais que às vezes nos custe, porque as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos temores, muitas vezes as pessoas não nos afirmam, as pessoas não nos qualificam, as pessoas não nos autorizam, mas Deus sim, Deus nos autoriza, nos qualifica, nos envia. Se você vive uma vida de intimidade com o Senhor, saiba que muitas coisas vão estar o oposto ao seu redor. Mas você estando no centro da vontade do Senhor, Ele vai encaminhar as coisas, Ele vai dirigir os passos, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque é assim que o Senhor faz. Então não olha para as circunstâncias, tá? Não dá ouvido ao que as pessoas falam. Não fica esperando a aprovação das pessoas também. Ouça a voz do Senhor e atente ao que Ele diz. Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, lá no comecinho, há 5 anos atrás, quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos, que eu nem sabia direito o que eu ia gravar, eu não tinha chegado até aqui, e tantas pessoas não estavam sendo alcançadas, e voltando a ter uma comunhão, e desejosas de alcançar a intimidade com o Senhor, o relacionamento com Ele, de conhecer mais esse Deus, e consequentemente ter suas vidas transformadas, porque é a partir desse lugar, quando nos deleitamos na presença do Senhor, que as nossas vidas são transformadas, que Ele endireita os nossos caminhos e a gente chega no destino que Ele preparou para nós. Então, isso foi um pouco de desabafo do meu coração, compartilhar a graça de Deus, a alegria de poder fazer parte do seu corpo e poder ser útil para o seu reino. E que assim eu seja, até que Ele venha. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.